Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Renan, também sou conhecido como Weavers. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as niripsas, sobre essa atualização nova da Ankama, que é a atualização 1.81, e vou trazer essas novidades aí, que tá bem interessante. Agora a niripsa tá com características muito interessantes de dano, então vou falar um pouquinho das habilidades ativas aqui, dos feitiços e um pouquinho da minha estratégia de jogo aqui. Então vamos começar um pouquinho aqui, já na aba de feitiços aqui. Agora a habilidade inata das niripsas, que antes era a graça, né? Agora a graça é apenas um fator gerado dentro do esquema do curandeiro. Então o que a gente vai ter? Automaticamente a gente vai ter o antinatural, não mais como uma habilidade ativa, mas dentro do curandeiro. O antinatural, agora quando ele é acionado, ele está utilizando PW em vez de PM, e ele vai fazer uma conversão de todas as porcentagens de curas e domínio de cura, ele vai converter para danos infligidos e domínio elementar. Então, ou seja, quanto maior for o suporte da Elipsa, maior também vai ser o seu dano no modo antinatural. Claro que no antinatural, a Elipsa vai estar curando 50% a menos. O Toelho agora também não precisa mais ser uma habilidade ativada antes, como era, né, para estar nos slots aqui de feitiços. Agora o Toelho pode ser invocado normalmente dentro do curandeiro. E passado um turno, o Toelho vai se transformar em Super Toelho sem ter a mudança forçada. Então agora vai ser automático essa modificação. Repulsão, então, é um feitiço novo que antes a gente utilizava por meio do frasco do medo. Agora a repulsão ela vai fornecer algumas diferenças de acordo com o antinatural ativado ou não, mas em princípio ela vai causar uma repulsão do alvo por 2 células. Todo final de turno, então agora a Niripsa vai estar recuperando um PW, já que a maior parte das habilidades aqui vai estar custando muito PW. E tem uma condição interessante que ficou bem evidente em todos os feitiços, que é a quantidade de PV da Niripsa. Então agora os efeitos vão ser baseados na quantidade de PV total da Niripsa. Então, normalmente acima de 80% de PV, ela vai proporcionar alguns efeitos, e quando estiver abaixo disso, ou seja, 79%, ela vai perder esses efeitos. Então aqui no caso da recuperação do PW, caso estiver acima de 80% de PV, ela vai ganhar 2 PWs adicionais. Todo final de turno, então, quando o PV estiver acima de 80%, vai gerar um bônus de graça de 10%, que vai ser relativo a curas realizadas. Então isso pode acumular, tá, pessoal? O propagador agora ele vai ser relativo ao nível da Niripsa. Então, se tiver uma Niripsa nível 50, o propagador vai chegar até 50 pontos, que é relativo ao dano ou cura. Então pensem que a minha Niripsa está no nível 200, o máximo de propagador que eu consigo gerar é 200, e isso vai se transformar em dano. Então pense em uma habilidade de 200 de dano. Já dá para pensar que é uma habilidade bem forte aí, né? Antes, a Niripsa precisava de uma habilidade passiva que todos que fizessem parte da PT da Niripsa iam ganhar uma porcentagem de PV. Agora isso vai ser intrínseco dela, então quem participar da PT da Niripsa vai ganhar uma porcentagem de PV, de bônus de PV. Então tá aí uma mudança bem interessante. Vamos passar um pouquinho então para os feitiços os de dano, né, os elementares. Então agora, passando para a parte das marcas aqui, eu vou falar um pouquinho das marcas e depois eu vou falar um pouquinho de propagador, tá? A explosão, então, a marca DZD, ela está causando o mesmo dano que ela causava antes, né, em área, porém a marca DZD agora, quando o alvo estiver marcado, ela vai explodir em área, tá? Quando o inimigo morrer, atingindo os alvos ao redor. Os alvos, no caso, só inimigos, tá? A marca, a cura alternativa agora proporciona a marca Buzz, que vai distribuir uma cura, vai absorver 20% das curas realizadas, tá? Então agora não causa mais dano, ela apenas fornece cura
os aliados. Então tá aí também uma modificação, né? Que agora os feitiços vão estar proporcionando um efeito fixo em aliados ou inimigos, independente do antinatural. Fogo Guardião vai curar e vai causar essa marca Etim, que quando baixar 50% do PV do alvo marcado, ela vai explodir em área e vai curar uma quantidade bem considerável dos PVs. Corrosão, ela está causando um dano bem legal, está custando 1 PW agora. E a marca Melee, ela está proporcionando, né, aumentar em 30% os danos de alvo único, né, que pode ser com relação a um alvo, para os próximos 3 feitiços, além de distribuir em cura os feitiços que causaram dano, eles vão distribuir uma cura ao redor do alvo. Então tá uma combinação interessante para se fazer com o Char Melee aí, né, um Char CAC, né, corpo a corpo no caso. A última habilidade então chama Purificador, ela vai curar os aliados e vai causar dano nos inimigos, deixando a marca da volta tanto em inimigos quanto em aliados. A marca de volta, ela vai dar um PM pro aliado, né? No caso, todo final de turno, se o portador do estado estiver próximo à Eniripsa ou em contato com um aliado de Eniripsa, ela vai fornecer uma cura em área e vai tirar 30% da resistência de cura de quem estiver em volta. Então tá interessante aí para suporte. Os feitiços de cura, qualquer um deles, eles estão proporcionando uma quantidade de propagador, né? Então você precisa curar para aumentar o propagador. Tá? De acordo com as habilidades passivas que você tiver, também isso pode ser invertido, mas naturalmente toda cura vai gerar um propagador. Tá? E para chegar em 200 de propagador, que é o meu nível, tá bem fácil, tá, pessoal? Por exemplo, nesse set que eu tô dessas habilidades passivas aqui, com 3 vivificação, ou seja, 6 de PA, eu consigo chegar em 200 de propagador. Então, eu posso usar 3 curas e causar um dano usando propagador e uma habilidade de alvo único no inimigo. Então, a vivificação vai curar, vai causar dano no inimigo. Palavra curativa, mesma coisa. A infusão também, nesse mesmo sentido, só que ela vai dividir a cura em 3 turnos. A revitalização, ela vai ter uma modificação com relação à área. Então, quando os PVs da Eniripsa estiver acima de 80%, a área vai passar a ser maior. Da mesma forma como chama purificador, eu esqueci de comentar. Mas passou de 30% dos PVs, a área passa a ser maior. A reconstituição, então, ela vai curar e causar dano, né? E feitiços de águas não tiveram muitas alterações, assim, eles mantiveram esse padrãozinho. Os feitiços de ar, então, tiveram bastante alteração, começando pela anatomia, que também tem esse fator dos 80% de PV, da Eniripsa. Enquanto estiver acima de 80, vai causar um dano maior aqui. A psicose sofreu um delay nas condições de uso, então ela tem uma recarga de 2 turnos. No entanto, além de custar um PW, ela vai distribuir, vai reduzir 20% de danos causados e 20% de golpe crítico em uma área maior, que era anteriormente. Colimador vai causar um dano e provocar colisão dolorosa, um estado, né? Frasco infectado ficou bem interessante, apesar de ter aumentado os PWs dela, ela tá causando um dano bem legal, gerando gangrena e absorvendo 2 vezes o dano causado em vida. Somando aqui, eu absorveria 168 pontos de vida. Isso metade no primeiro turno e no turno do inimigo mais metade. Então ficou uma habilidade bem legal para recuperação de vida, né, em momentos estratégicos aí. Torpor é a última habilidade de ar, de Nilipsa. Ela vai proporcionar um dano e de acordo com o PV de Nilipsa ela vai dar um dano adicional. Tá? Então esses seriam os feitiços elementares e eu vou fazer mais um vídeo discutindo um pouquinho dos feitiços ativos e um pouquinho dos passivos e fazer uma demonstração. Então até o próximo vídeo, pessoal.